Olá, pessoas brilhantes! Estamos em dezembro! Que especial chegar em dezembro! Como é bom poder chegar nesse mês lindão! Gente, fala sério, dezembro é muito lindo, né? Dezembro é muito lindo. Diga aí pra mim se dezembro não é aquele mês assim mais lindão que você ama. Dezembro tem férias. Dezembro tem muitos encontros. Dezembro tem viagens. Dezembro tem festa de família. Dezembro tem as crianças em casa fazendo muita bagunça. Dezembro é mágico, gente. Dezembro é mágico. E assim, dezembro é muito lindo, dezembro é muito cheio de amor. E dezembro foi o mês que eu nasci. E hoje, nesse momento festivo de celebrar e de agradecer, eu venho compartilhar com você uma parte da história do Meia Lua que fala justamente isso, sobre pedidos, Sobre gratidão, sobre encontrar e celebrar as pessoas que vêm para nossa caminhada. E olha, primeiro pedido que eu fiz foi o seguinte: agosto de 2015, eu viajei de férias, eu estava findando todas as minhas reservas, né, do período que eu fui demitida. Então, era assim, vou viajar e acabar tudo que eu tenho. Quando eu voltar, Deus proverá. E aí, quando eu cheguei lá em Caldas Novas, né, aquelas águas termais, gente, eu amo coisa quente. Era um final de semana assim de lua cheia. Caldas Novas é quente, que lugar quente. E aquelas águas, meu Deus, que presente foi aquela viagem para mim. E nessa viagem, né, teve uma noite que eu desci pra piscina à noite e eu estava sozinha na piscina, sozinha. Essa piscina em especial, ela tinha como se fosse uma cachoeira, né? E aí eu fiquei ali sentindo aquela água molhando meu corpo. E por algum tempo eu comecei a boiar mesmo, sabe? Assim, relaxar completamente assim sobre a água e olhando, contemplando o céu. Tava tão estrelado, tava tão lindo, era noite de lua cheia. E eu contemplava aquele céu assim, olhando, e eu falava assim: ai, Senhor, eu vou me permitir fluir aqui nessa piscina e que essas águas me levem. Era assim, várias piscinas, então uma piscina desaguava em outra piscina, sabe? E era seguro, o lugar era seguro, então eu também sabia nadar. Então, assim, sabe quando você relaxa completamente e se entrega completamente às águas? Eu fiz isso, eu me entreguei àquelas águas. E eu lembro que eu fiz essa prece, essa oração. Eu disse assim: eu quero fluir aqui sem controlar nada. Eu quero me permitir ser levada para o lugar que eu preciso ficar, para onde eu preciso ir. Eu quero me entregar. E assim eu fiquei por algum tempo e foi muito gostoso esse processo. Só que daí eu olhei para o céu e tinha uma das luas mais lindas. Era uma noite de lua cheia e a lua cheia é a minha preferida. E eu olhei para o céu e eu fiz uma oração, que foi uma oração de muita entrega. Eu disse assim para Deus, eu falei assim: Deus, gratidão porque eu estou nesse lugar. Gratidão porque eu me sinto curada, eu me sinto pronta e preparada e quero voltar a trabalhar. Deus, você sabe que eu não tenho mais reservas, eu não tenho mais economia, eu não tenho como montar um consultório agora, eu não tenho dinheiro para comprar os equipamentos, eu não tenho nenhum paciente, eu não sei para quem que eu vou trabalhar, mas eu tenho todos os conhecimentos que eu adquiri, eu tenho toda a vontade de transformar o mundo, a educação, eu tenho toda a vontade de que esse sonho meu seja real. Então eu quero te fazer um pedido.
eu quero voltar a trabalhar na primavera. Que na primavera, essa nova estação que chega, que eu consiga, né, trabalhar, que eu consiga ter condições de voltar à minha rotina normal. E eu não sei aonde estão as pessoas que precisam do meu serviço, mas eu te entrego cada das pessoas pelas quais eu vou servir e que o Senhor proporcione o nosso encontro. Eu não sei aonde elas estão, eu não sei onde elas moram, eu não sei do que elas precisam, mas eu te entrego esse meu sonho, esse meu projeto e que agora o Senhor proporcione os nossos encontros e que seja na primavera. Foi a minha oração, foi a minha entrega, foi o meu pedido. E depois ali eu só fui curtir, sabe? A noite, me divertir, os outros dias, fui pro parque. Eu não fiquei mais pensando nisso. Foi uma entrega completa dos meus sonhos, dos meus planos para Deus, da minha carreira, né? Da minha vida profissional. E daí, o que aconteceu foi o seguinte, voltamos de viagem, chegamos em casa, passamos o mês de agosto, eu já estava com aquelas estruturas no meu caderno pronta, e aí eu comecei a pensar assim, eu vou começar a esquematizar algumas coisas, outras que eu quero, outras propostas, vou preparar algumas atividades, vou preparar tipo como se fosse um panfleto para divulgar, para distribuir. Bora pensar num cartão. Eu comecei a pensar em algumas coisas, sabe? Assim, como que seria isso e tal. E daí, gente, no dia 1º de setembro de 2015, eu recebi uma mensagem no meu celular, sem ter nunca distribuído esse serviço, sem nunca ter tido nem Instagram, nem nada, nem colocado que eu atendia, nem ter feito cartões. Eu recebi uma mensagem no meu celular que dizia assim: eu preciso dos seus serviços, onde é o seu consultório? Eu preciso de uma psicopedagoga para o meu filho e eu queria conversar com você e tal, e tal, e tal. Gente, quando eu vi aquela mensagem, imaginem eu vendo aquela mensagem. Eu fiquei, meu Deus, você é maravilhoso, porque era na primavera, Senhor. Hoje é 1º de setembro, o Senhor antecipou isso aí, esse meu pedido bem rápido. E aí, automaticamente eu respondi essa mensagem pra mãe, né? E eu disse pra ela: olha, eu não tenho consultório, seu filho vai ser o primeiro paciente que eu vou atender, eu vou atender a domicílio, a gente pode se encontrar num café e eu faço um primeiro contato com você, depois eu vou conhecer seu filho e tal. Eu só sei que ela marcou, no outro dia eu ia encontrar com ela e eu comecei a me desesperar de noite, né? Eu falei assim: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Eu não tenho uma apresentação para mostrar para mãe, né? Um portfólio, uma coisa e tal. E aí, minha filha, eu sentei no computador e aí eu lembro assim, eu tenho vários programas assim, ferramentas, sabe? Que eu gosto de descobrir. Eu falei: vou fazer uma apresentação no Prezi. E aí eu vou colocar umas coisas muito legais, não sei o que. E aí montei tanta coisa, gente, que vocês não têm noção. Criei mais ou menos um panfletozinho, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui depois o panfleto, o primeiro panfleto da Mirella que eu fiz. E aí aquele dia foi foi um dia, 1º de setembro, foi um dia de tanto êxtase que eu senti, de tanta felicidade poxa, agora eu vou começar realmente minha carreira. Que eu coloquei no grupo, né, que foi um grupo de empreendedorismo, um curso online que eu comprei de empreendedorismo Vá Mais Longe, aonde eu conheci muita gente que, assim, nossa, até hoje são importantes na minha vida. Depois eu quero fazer uma publicação, vou gravar um vídeo
para indicar vocês, pessoas que me inspiraram na minha caminhada, assim, nessa minha transição de carreira. Só que aí, o nosso grupo era privado, né? Era um grupo de alunos, de participantes do projeto. E eu coloquei lá, né, sobre o meu pedido, contando isso que eu tô contando pra vocês. Coloquei sobre a gente pedir, sobre a gente confiar, sobre a gente entregar, sobre a gente estar na nossa missão, sobre a gente se colocar em movimento, sobre o que eu tinha criado, a artezinha que eu tinha criado para apresentar, a logozinha, que não era definitiva, mas era algo que eu precisava fazer para apresentar no outro dia para a mãe, porque eu tinha marcado uma reunião com ela. E daí, nessa publicação, eu vou tentar depois aqui, quando eu editar o vídeo, quando eu fazer a edição, vou ver se eu consigo colocar algumas coisas. Eu recebi cada mensagem tão linda, tão linda, tão linda. E daí, dentro dessa mensagem, eu tinha uma pessoa que estava marcando uma outra pessoa no grupo e que pedia para essa pessoa prestar atenção na minha publicação. E aí eu não entendi, né? E nesse dia eu fui resolver algumas coisas, eu fui na rua comprar alguns materiais para mim fazer o teste, né? Para mim fazer uma anamnese, uma avaliação, fui montar uma mala de recurso, né? E daí, gente, quando eu cheguei à noite em casa, no meu inbox tinha uma mensagem da Isabela Maria. Ai, eu quero falar de Isabela Maria. Isabela Maria